Formado em publicidade aqui na PUC-Rio, Igor Roale já trabalhou como analista criativo, gestão de mídias sociais e direção de arte. Desde junho de 2025, ele lidera a estratégia e criação de conteúdo da Play 9, no projeto Time Brasil Media House, uma parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro. Apaixonado por esporte, Igor fez uma pós-graduação em Portugal em comunicação no futebol e criou o podcast Maldito Futebol Clube. Igor Roale é o convidado do De Cara com Ex. Igor, muito obrigada por topar falar com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, eu quero agradecer sempre. Sempre um prazer estar de volta no lugar que literalmente me formou. Em primeiro lugar, o que é exatamente o Time Brasil Media House? Ele segue a mesma linha do Paris Abrasa? Então, que é uma iniciativa, né? O Time Brasil Media House é uma iniciativa entre o Comitê Olímpico do Brasil e a Play 9 por conta do trabalho que foi feito em Paris 2024. Em Paris 2024 foi feito o projeto Paris Abrasa, que era um projeto que unia o comitê, a Play 9 e algumas marcas também, junto do YouTube, que era um parceiro da época, para construir um projeto que fosse, que a gente chama muito no mercado de Around the Game, né? Um projeto que fala dos jogos, mas não necessariamente mostrando lances, momentos, enfim, é uma coisa que está ao redor do que está acontecendo na competição. Então, foi um projeto de muito sucesso, foi um projeto que, se eu não me engano, bateu aí quase que 1 bilhão de views total e tal, com muitos influenciadores envolvidos, e por conta dessa parceria muito bem sucedida, nasce a iniciativa Time Brasil Media House, que é um projeto dessas duas frentes, né, como eu falei. Então a gente tem esse time dentro da Play 9 que trabalha muito em parceria com o time de comunicação do Comitê Olímpico e muito focado nesse universo digital, né, como que a gente consegue cada vez mais adequar e aproximar a comunicação do Time Brasil com o momento atual, com as redes, enfim, tudo mais. E para você, qual é o maior desafio hoje de criar uma narrativa autêntica e capaz de engajar a audiência? Você acha que o marketing de influência não está saturado? Nossa, difícil. Não acho que está saturado. Isso é uma coisa que realmente estava tendo esse debate um pouco mais cedo também, sobre como os últimos anos a gente veio passando pela a tal da ressaca da influência, que é uma coisa real, que aconteceu mesmo, porque é um mercado muito novo, né? Então, no começo, tinham muitos olhares, é uma coisa que vai mudando ao passar do tempo e vai se consolidando, que eu vejo com um olhar muito positivo, que eu não vejo como uma diminuição de investimento, mas sim como um amadurecimento do mercado. E quando você tem um mercado cada vez mais maduro, as coisas ficam mais organizadas, uma forma melhor de se trabalhar. Eu estava comentando mais cedo também, que a gente estava falando, quando eu entrei na faculdade em 2014, 14.2, o Instagram ainda era esse lugar de postar foto e se editar com uma edição específica ali da plataforma. Então, quando eu saio da faculdade, já se começa a falar enquanto Instagram, enquanto ferramenta de negócio, de publicidade e outras coisas, mas ainda é bem incipiente. Então, fui aprendendo muito no mercado. Então, acho que os maiores desafios estão muito ligados a essa profissionalização do mercado. Eu acho que é olhar a influência e olhar a creator economy com um olhar mais maduro. Tratar o influenciador cada vez menos enquanto outdoor, e sim como um comunicador, né? Uma pessoa que está ali para falar com a sua comunidade do jeito que ele quer falar, da forma que ele quer falar, sendo o mais autêntico possível. E esse é o maior desafio, fazer com que todos os players desse mercado entendam que o influenciador ele não é um espaço de mídia. Então essa é a maior dificuldade, é estar passando por esse amadurecimento, que eu acho que a gente está bem próximo de um lugar bem legal assim, com influência. E essa é a segunda vez que você trabalha com a Play 9. Na primeira vez você era especialista em planejamento criativo, depois você saiu, passou pela Globo e volta à Play 9 como coordenador de estratégia e conteúdo. O que diferencia essas duas atuações na Play 9? A minha primeira passagem na Play estava muito ligada a um trabalho bem comercial, um trabalho de planejamento, de construção de campanha, de fazer entregas ligadas exclusivamente para marcas, e aí marcas variadas, entrar em processos de concorrência, enfim, tentar construir projetos ligados à marca. E a segunda passagem agora, esse meu retorno aí como coordenador de conteúdo de estratégia, é muito ligado a um cliente só, né, que é ligado ao Time Brasil, e não necessariamente ligado à parte de publicidade em si, mas sim a comunicação orgânica, né, como que o comitê se adequa a esses novos tempos e como a gente consegue, enquanto Play 9, trazer um pouco da nossa experiência para dentro dessa comunicação. E falando um pouco agora do seu podcast, de onde veio a ideia de criar o podcast Maldito Futebol Clube e a newsletter? O título foi inspirado no filme ou no
livro sobre o técnico do Leeds? Então, a ideia do podcast, hoje em dia é muito fácil a gente falar de podcast, porque eu acho que está no imaginário de todos nós. Assim, a gente abre o Spotify, é uma coisa natural, mas pode não parecer tão natural assim quando você olha para 2018. Pra você ter uma ideia, se eu não me engano, o Spotify começa a abraçar o podcast em 2020 ou 2019. Então era uma época que fazer podcast você hospedava, que se chamava na época de um feed, né? Para você colocar aquilo ali, as pessoas tinham que ter ou o aplicativo da Apple, que era um aplicativo roxinho de podcast, ou nos agregadores que se chamava, né? O Google tinha um próprio, tinha um que era o Cashbox, então era um universo completamente novo. E na nossa época, quando a gente começou a fazer, eram poucos que faziam, então a gente conseguiu ter uma audiência legal e surgiu muito a partir da Copa do Mundo. E aí, com o passar do tempo, eu fazia junto com um grande amigo meu de vida e de profissão também. Em determinado momento eu fui morar em Portugal, que eu fui fazer minha pós-graduação, ele foi para os Estados Unidos trabalhar num time de futebol, e aí a gente meio que deu uma pausa, e aí a forma como eu consegui continuar falando de uma paixão que eu tenho, que é o futebol, foi através da newsletter, que ganhou o nome de Maldito Futebol Clube por conta do filme, que é um dos meus filmes favoritos, é um dos filmes que para mim de futebol são os mais divertidos que tem, então é por causa do filme, e aí é um lugar onde eu, dentro da minha rotina, tanto que a regularidade não é tão boa como deveria, mas é um espaço que eu tenho quando eu tenho um espaço, uma ideia, uma vontade de falar de alguma coisa, é um lugar em que eu me sinto tranquilo para falar da minha opinião sobre um assunto que eu gosto muito, que é o mesmo assunto que foi da minha pós-graduação, que é de comunicação e futebol profissional também. O que você considera fundamental hoje para um profissional de comunicação que está entrando no mercado? Fundamental? Eu acho que antes, obviamente, do básico, né, uma boa formação, você ter toda a sua habilidade prática, eu acho que hoje em dia, no mercado que eu acabo valorizando muito, que eu acho que muitas pessoas também, são o que a gente chama de soft skills, né, que são as habilidades de relacionamento, e no final, é o que eu sempre falo, é ser uma pessoa legal, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa principalmente atenta e curiosa com tudo, com inovação, com animais, por exemplo, trabalho nesse mercado de influenciadores, é normal, as pessoas o tempo inteiro vêm perguntar, você conhece influenciadores? É impossível, são muitos milhares. Mas é sempre se manter atualizado, curioso e aberto a tudo, assim, você pode ter o seu gosto pessoal para algumas coisas, mas quando você traz para o trabalho, você tem que ouvir todo mundo, né, enfim. E trabalhando com o time Brasil, para mim é cada vez mais importante, porque eu não comunico só de onde eu sou. Eu sou de Niterói, moro no Rio há muito tempo, mas eu não comunico aqui, né? Eu comunico com o Brasil inteiro e principalmente com gente que está fora também, porque o comitê hoje, ele é um dos comitês mais seguidos do mundo, seja no Instagram, no TikTok é o segundo e no Twitter é o terceiro. Então a gente comunica também muito para fora. Então é importante ter essa visão ampla de tudo. E durante sua graduação, você estagiou pela agência.com. De qual forma essa experiência na PUC contribuiu para a sua trajetória profissional? 100%, assim, eu acho que a própria entrada na PUC é uma coisa que eu considero quase como um novo nascimento para mim, assim, eu me torno uma outra pessoa completamente diferente do que eu fui a minha vida inteira a partir do momento que eu entro na universidade, porque, como eu falei, né, eu sou de Niterói, assim, então eu não tinha muita percepção nem a noção do que era esse espaço aqui, eu só vim aqui de fato quando eu vim fazer a prova, eu não sabia nem das coisas boas, muito menos das coisas ruins, nada ligado à faculdade, assim. Eu estava matriculado em outra universidade, eu escolhi trocar, sei lá, por uma vontade que eu não sei de onde veio, e que aquilo ali foi fundamental para minha vida porque mudou minha trajetória. E eu não sei em qual período vocês estão, mas eu acabei entrando muito próximo do final da faculdade na agência. Eu entrei, acho que no sexto período, que geralmente as pessoas entram um pouquinho antes e tudo mais, mas é porque eu tinha um professor aqui na graduação na época, que era o Luiz Favila, que quando eu estava no terceiro período, ele brincava muito comigo, a gente estava o tempo inteiro brincando, ele falou para mim que eu nunca ia trabalhar na agência. E aí eu botei isso aí como um objetivo da minha vida, menos sobre estar lá, mas mais para provar para ele que eu ia conseguir. E de fato consegui, foi uma coisa maravilhosa para mim, que eu acabei, na época eu até comentei antes, a gente só podia ficar 1 ano e meio, eu acabei ficando 2, eu dei uma estendida um pouco mais, porque realmente mudou minha vida, minha forma de ver o mundo, e é isso. E de tratar pessoas, conversar com pessoas diferentes, desde lidar com o departamento de teologia aqui da universidade, a educação física, que são pessoas diferentes. Então,
esse desenvolvimento de soft skills eu acho que vem muito dessa minha experiência que eu tive aqui também. E por último, o que você teria feito diferente ou aproveitado mais no seu tempo de faculdade? Cara, eu acho que diferente nada. Eu acho que obviamente, né? Depois que a gente termina, é o famoso engenheiro de obra pronta, né? A gente acha que poderia fazer tudo diferente, mas eu acho que todas as decisões que eu tive, todas as escolhas que eu fiz foram importantes para eu estar onde eu estou hoje. Então, para mim, eu não faria nada diferente. Tanto que eu tenho o desejo de retornar para cá para fazer um mestrado. Então, talvez seja essa oportunidade de contar uma outra história, contar de uma outra ótica a partir disso. Mas eu não acho que não faria nada diferente, porque eu acho que todas essas escolhas me trouxeram até aqui, então eu estou satisfeito de onde eu estou hoje também. Igor, muito obrigada por compartilhar sua trajetória com a gente. Esse foi o De Cara com Ex com Igor Roale. Até a próxima.